Olá, pessoal do terceiro ano! Vamos lá começar mais uma super aula de física. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar estudando sobre o magnetismo. Quem lembra o que a gente viu na semana passada? Vamos lá relembrar? Nós vimos a respeito dos polos magnéticos, nós vimos também que o ímã tem dois polos, um polo norte, um polo sul. Nós vimos que esses polos, eles possuem uma coisa chamada inseparabilidade dos polos, ou seja, um não existe sem o outro. Na aula de hoje, a gente vai aprofundar esses conceitos. Como assim? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos estudar a interação que existe entre a corrente elétrica e o campo magnético. Bom, há cerca de mais ou menos uns 200 anos atrás, um cientista chamado Hans Christian Ørsted, ele resolveu estudar essa interação entre corrente elétrica e campo magnético. Ele observou que quando eu tinha uma bússola que estava próxima a um fio condutor, ou seja, um fio por onde se percorria corrente elétrica, eu tinha uma interação da bússola, que é uma agulha imantada, com esse fio condutor. E aí ele começou a pensar, o que está acontecendo aqui? E aí ele começou a investigar qual era esse fenômeno. Bom, ele avaliou, pensou, imaginou o que poderia estar acontecendo e chegou à seguinte conclusão: olha, a bússola é uma agulha imantada. Então, para ela sofrer uma deflexão como ela está sofrendo, só pode existir aqui nessa região um campo magnético. Mas da onde está aparecendo esse campo magnético? Eu não tenho nenhum ímã aqui. E aí ele parou para pensar, pensou bem, e aí ele falou, olha, eu não tenho ímã, mas eu tenho um fio que está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Então, ele começou a imaginar o seguinte, que em volta daquele fio que é percorrido pela corrente elétrica, existia um campo magnético. Esse campo magnético a gente vai representar pela letra B com um vetor, tá bom? O vetor campo magnético. E aí, ele começou a imaginar o seguinte, se eu tenho um campo magnético aqui em volta desse fio, como que esse campo magnético ele aparece? E aí ele começou a querer desvendar os mistérios acerca do campo magnético gerado por um fio condutor. E é o que a gente vai ver hoje, agora. Vamos lá. Para a gente estudar isso, a gente vai utilizar essa barra aqui, que vai substituir o meu fio, tá bom? Essa barra de alumínio. E aí, nesse nosso estudo, a gente vai pensar que essa barra é o fio que está sendo percorrido pela corrente elétrica. Por isso que eu desenhei aqui, olha, como vocês podem observar, a corrente elétrica com um certo sentido, representei a corrente pela letra I, né? E aí a gente vai avaliar o que acontece em volta desse nosso fio. Bom, para a gente definir um campo magnético, a gente precisa definir o seu módulo, que é o seu valor numérico, a sua direção e o seu sentido, porque a gente sabe que é isso que caracteriza uma grandeza vetorial. Então vamos lá poder definir esse vetor campo magnético? Como que a gente vai fazer isso? Vamos prestar atenção agora para a gente poder entender bem direitinho. A primeira coisa, a gente vai definir o que é a nossa direção e o nosso sentido. A direção e o sentido do campo magnético no fio condutor é dada pela nossa chamada regra da mão direita. Isso mesmo, regra da mão direita. A gente vai usar as nossas mãos para poder determinar a direção e o sentido do campo magnético. Então, vamos agora desvendar essa tal famosa regra da mão direita. Na regra da mão direita, nós vamos pegar o nosso fio condutor, que, como eu falei, está sendo percorrido por uma corrente I nessa direção e nesse sentido, e a gente vai envolver com as nossas mãos esse fio. A gente vai passar assim, olha, a mão por fora, como se estivesse circulando esse fio. Por que a gente faz isso?
Porque o campo magnético, ele vai estar circulando esse fio condutor. Então, a gente envolve as nossas mãos em volta do fio, mas coloca o nosso dedo polegar no sentido da corrente elétrica. Ou seja, se a corrente elétrica está aqui para cima, o meu polegar tem que ficar apontando para cima quando eu estou envolvendo o fio. Se eu tiver com o fio aqui assim deitado, ó, eu tenho que colocar o polegar para cá deitado para poder envolver o meu fio. Para o outro lado, a mesma coisa. Eu coloco as mãos sempre envolvendo o nosso fio, ok? Bom, e aí, o que a gente vai fazer? Com as nossas mãos, a gente vai tentar desvendar a direção e sentido do campo magnético. Quando a gente envolve esse fio, é como se as linhas de campo magnético, elas circundassem aqui esse fio. Então, elas estão aqui, olha, como se fosse uma circunferência. Repara que aqui a linha, ela tá saindo aqui nessa direção, na direção de vocês, e aqui ela está voltando, entrando na minha direção. A gente fala que quando ela está indo para aí, ela está saindo do papel. E aí a gente representa o campo magnético saindo do papel com um círculozinho. No interior do círculo a gente coloca uma bolinha, tá? Já desse lado de cá, a gente vai ter o campo magnético entrando para dentro do quadro ou para dentro do papel. O campo magnético entrando, a gente representa por um X dentro do círculo. E assim a gente vai definir o campo magnético ou aqui ou aqui. Bom, analisando aqui a nossa mão, que está circundando o fio, se a gente analisasse aqui na frente, eu teria o campo magnético apontando para lá, ou aqui atrás eu teria o campo magnético apontando no outro sentido. Se eu tiver então aqui, ó, por exemplo, com o meu fio deitado, o que vai acontecer? Eu vou continuar circundando o meu fio com a mão, mas agora, olha, tem que lembrar que a corrente elétrica tá para lá. Então eu pego a mão, circundo o fio para poder determinar o sentido do meu campo magnético. A mesma coisa se a corrente elétrica estiver apontando aqui para baixo. Eu coloco o polegar no sentido da corrente e vou circundar o fio, olha. Do lado de cá, aqui da minha mão, o campo magnético vai estar entrando. Logo, se eu acabar de circundar o fio, eu vou verificar que desse lado de cá, o campo magnético vai estar saindo do meu plano. Mas o que isso significa na verdade, né? O campo magnético entrando no plano do papel, saindo no plano do papel. Na verdade, o que acontece? A corrente elétrica, ela nada mais é que o movimento ordenado de cargas elétricas. Então, o movimento ordenado de cargas elétricas, ele é capaz de produzir um campo magnético. E é esse campo magnético que interfere na agulha da nossa bússola. Mas ainda, para a gente caracterizar de forma adequada esse campo magnético que é gerado, a gente precisa, além da direção e do sentido, que é dada pela nossa regra da mão direita, determinar também o módulo. O que é o módulo? É o valor do campo magnético. Vamos ver agora como que a gente faz isso para determinar o campo magnético. Bom, como é o módulo, a gente vai utilizar uma fórmula. Será que essa fórmula é difícil? Não, é uma fórmula muito fácil. Que fórmula é essa? A fórmula está bem aqui, ó. A fórmula é B igual a μ vezes I sobre 2π vezes R. Que monte de letra é essa? Vamos desvendar. B é o meu campo magnético, μ é a minha permeabilidade magnética, que diz para mim uma medida do quanto magnético o material pode ser. O I é a minha corrente elétrica, e aqui eu tenho o R. O R é a distância que eu estou do meu fio condutor. Então, se eu estou calculando o campo magnético num certo ponto P, o R é a distância do fio ao meu ponto. Esse valor da permeabilidade magnética, a gente vai utilizar a permeabilidade magnética do vácuo, que vai ser colocado aqui agora o valor para a gente utilizar nas nossas equações, ok? Então, vamos resolver agora uma questão, a primeira questão que a gente vai resolver hoje a respeito do campo magnético.
Vamos lá? Nessa primeira questão, eu falei para vocês que eu tenho uma corrente de 5 amperes e falei também que eu estou a uma distância de 0,02 metros, porque a distância que eu dei para vocês aí no exercício, na atividade, é de 2 centímetros. Então, convertendo de centímetros para metros, a gente vai ficar com 0,02 metros. E aí, eu sei que o campo magnético é dado por μ vezes I sobre 2π vezes R. Também sei que o μ vale 4π vezes 10 a menos 7. Substituindo na equação, eu sei que a minha corrente vale 5. Aqui embaixo eu mantenho 2π e o R é 0,02. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos cortar esse π com esse π. 4 com 2 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Vou ficar com 10 vezes 10 a menos 7 aqui em cima, dividido por 0,02. Então, qual vai ser o valor do B? O B vai ser, então, 10 dividido por 2 dá 5, mas eu tenho aqui duas casas para andar, então eu vou ficar com 500 vezes 10 a menos 7 Tesla. Passando isso daqui para notação científica, a gente fica, na verdade, com 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Lembrando aqui, ó, que eu tenho que andar duas casinhas, né? Então, vezes 10 elevado a 2, com vezes 10 a menos 7, fica vezes 10 a menos 5. Então, tá aqui calculado o nosso campo magnético. Vamos lá agora para o nosso segundo exercício. Nesse segundo exercício, eu quero descobrir a direção, o sentido e o valor, que é o módulo do campo magnético. Bom, primeiro vamos determinar a direção e o sentido pela regra da mão direita. Para isso, a gente tem que colocar, como eu falei, o polegar no sentido da corrente elétrica. Então, a minha corrente está apontando para cá, eu vou colocar o polegar virado para cá e vou envolver o meu fio, né? De forma imaginária, estou envolvendo o fio aqui. E o que eu quero saber é como vai estar o campo magnético aqui embaixo. Olha só, aqui embaixo o campo magnético vai estar como? Repara que meus dedos estão para fora, na parte de cima aqui do meu fio. Então, aqui o campo magnético está saindo do quadro. Logo aqui embaixo, como eu tenho que circular o fio, o campo magnético vai estar entrando para dentro do quadro. Então, eu represento que o campo magnético está entrando com um círculo e aqui dentro eu coloco um X para representar o meu vetor campo magnético. E qual é o valor, né, que é o módulo desse campo magnético? Vamos utilizar a equação B igual a μ vezes I sobre 2π vezes R. O B vale 4π vezes 10 a menos 7. O I vale 20 sobre 2π vezes o R, que é 5 centímetros, passando para metros, fica 0,05. Logo, B vai ser igual a quanto? Eu vou cortar isso aqui com isso, vai sobrar 2. 2 vezes 20, 40, vezes 10 a menos 7, dividido por 0,05. Quanto que vai dar isso? Bom, 40 dividido por 0,05 vai dar, deixa eu ver, 40 dividido por meio dá 80, logo 40 dividido por 0,05 dá 800. 800 vezes 10 a menos 7, Tesla. Passando isso daqui, ó, aqui tem a vírgula aqui, vão dar uma, duas casas, passando para a notação científica, eu vou ficar com 8 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Tá aí resolvido o nosso segundo probleminha. Então, na questão de número 3, nós vemos aí a corrente elétrica atuando nesse sentido indicado pela figura e nós queremos saber qual é o campo magnético, o módulo e o sentido do campo magnético no ponto P. Dessa observação, nós podemos constatar que o campo magnético ele está saindo do plano da folha, ou seja, a resposta correta é a letra B. Agora que a gente já resolveu 2 exercícios sobre esse conteúdo, que tal a gente exercitar?
Deixei para vocês 2 atividades lá na plataforma para vocês poderem me entregar e poder resolver esses exercícios aí e aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Um beijo para vocês e até a próxima aula!